Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar onde ele próprio devia vir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar o amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, e se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Quando entrares numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que esta cidade. Os 72 discípulos voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos a vós obedecem. Antes ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos no sacerdócio, no diaconato, queridos irmãos e irmãs, é uma grande alegria podermos encerrar estes 3 dias de formação, esses 3 dias
do acampamento de casais com essas palavras do Evangelho de São Lucas, em que Jesus envia os seus discípulos 2 a 2 à sua frente. No caso, eram 2 discípulos, um par, escolhido possivelmente a esmo. Em nosso caso, enviados 2 a 2 são vocês, casais, mandados por Jesus para levar a alegria do Evangelho a todos os lugares aonde Ele mesmo deve ir através de vocês. Diz ele: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Essa expressão, eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos, poderia ser entendida de diversos modos. Um deles é como se o Senhor dissesse: eu vos envio para serem devorados. Há tanta fome de Evangelho, há tanta fome de Deus, há tanta fome da palavra, que vocês são essas ovelhas que eu capacito, que eu equipo, para que possam ser devoradas por toda essa multidão de homens e mulheres que precisam de mim, que precisam da minha graça. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e nem cumprimenteis ninguém pelo caminho. Ou seja, vocês vão munidos apenas com a minha graça, e não devem perder tempo de jeito algum. Devem buscar vidas. Devem deixar o seu coração ser tomado por esse desejo de salvar almas. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Nós não selecionamos previamente os nossos destinatários. Em qualquer casa, nós só temos uma coisa a dar: a paz de Deus que excede todo o entendimento. Porque Jesus reconciliava todas as coisas consigo. Porque Ele é a nossa paz. Ele destruiu o muro de divisão. Ele matou a morte em sua carne mortal. Ele destruiu o pecado, morrendo e triunfando sobre ele no alto da cruz. É por isso que nós podemos calçar a prontidão do Evangelho da paz e levá-lo por todos os lugares aonde passarmos, pois foi estabelecida a paz entre Deus e os homens. Jesus Cristo já morreu no alto do Calvário, e pela sua morte, nós agora temos vida. No entanto, queridos irmãos, Jesus diz: permaneçam na mesma casa, comam e bebam do que vos derem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Curai os doentes que nela houver. Ele não lhes manda fazer outra coisa. Ele lhes manda proclamar a paz, proclamar o Evangelho da paz, e enquanto ação, Ele lhes manda curar os doentes. Ora, para nós, isso deve soar como uma facada no nosso peito.
Porque nós muitas vezes queremos ser objetos da cura do Senhor, mas não instrumentos de cura para outras pessoas. Nós dizemos, eu tenho que ser curado, eu não estou bem, eu na minha vida passei por tantas situações difíceis, carrego em minha história tantas tribulações, tantas cicatrizes, nós nos vitimizamos. Nós fazemos com que a nossa alma fique impressionada com as próprias cruzes. O que Jesus está dizendo aqui é que nós precisamos nos deixar impressionar pela enfermidade dos outros. Nós temos que olhar para além, para fora de nós mesmos. Nós temos que permitir que a paixão do Evangelho nos expulse de dentro da nossa própria egolatria, do nosso narcisismo, de vivermos concentrados sobre nós mesmos, de andarmos a vida inteira lambendo as nossas próprias feridas. Não tem como ser curado sem ser instrumento de cura. Não tem como receber o Evangelho sem se tornar um portador deste mesmo Evangelho. Nós precisamos entender que há muitas pessoas que precisam muito mais do que nós. Há gente que está muito mais ferida do que nós. Há almas por aí que precisam de Jesus Cristo de uma maneira muito mais desesperada do que nós precisamos. Ora, o nosso coração tem que ser povoado dessa sensibilidade. Não existe nenhum casal normal se viver a vida inteira concentrado nos próprios problemas. Se você quiser ter um casamento sadio, você precisa começar a olhar para fora, a olhar para os problemas do outro, a entender que o seu casamento é uma plataforma missional. Deus está te enviando. Ele quer sensibilizar o teu coração. Ele quer fazer com que você sinta a dor dos outros. Ele quer colocar um alarme dentro de você. Nada mais natural do que nós tenhamos em nós mesmos dores e dificuldades. São Paulo diz isso. Nem a circuncisão, nem a incircuncisão do Velho Testamento tem mais algum valor. O que conta é a criação nova. Doravante ninguém me incomode, pois eu trago em meu corpo as cicatrizes de Jesus. Tudo aquilo que eu passei na minha vida, tudo aquilo que você passou na sua vida, não é mais ferida. O Espírito Santo transforma isso em cicatriz de Jesus Cristo. A diferença entre uma ferida e uma cicatriz é que a cicatriz é uma marca que não dói mais. A cicatriz é uma chaga curada pela força da ressurreição. E, sobretudo, a cicatriz é instrumento de cura. Assim como as chagas de Jesus são instrumentos de cura, e diz o profeta Isaías, pelas suas pisaduras, pelas suas chagas, pelas suas feridas, nós somos salvos. Deus vai usar todas as suas feridas, todas as suas dores, todas as suas marcas, para que através delas, as cicatrizes de Jesus Cristo curem as dores de quem sofre muito mais do que você já sofreu até o dia de hoje. As suas dores se tornam o evangelho da paz. A sua história se torna graça de Deus. Você se torna caminho pelo qual Deus passa para chegar no coração de todas as outras pessoas. E é por isso que você não precisa mais lamber as suas próprias feridas, porque elas já estão curadas. A partir de agora, o Senhor diz a você: curai. Curai. Curai os enfermos.
Curai os doentes. Volte desse acampamento com a obsessão de curar os casamentos, de sarar as pessoas que passarem pelo seu caminho, de aproximá-las mais e mais do Evangelho, de fazê-las mais e mais conhecerem a Jesus. Não, você não é chamado a ser apenas uma pessoa bem-sucedida que passa a vida inteira curtindo as suas conquistas. Você é chamado a ser um instrumento de cura para a vida dos outros, mas você não conseguirá ser um instrumento de cura se você não for sensibilizado pela graça do Espírito Santo para as dores dos outros membros do corpo místico de Cristo. Certa vez um médico explicava que a lepra, num determinado momento, danifica o sistema nervoso de tal modo que o leproso, não sentindo mais dor, começa a se acidentar, a se retalhar e a perder os próprios membros. Não tenha um casamento leproso. Você precisa sentir as dores dos outros membros do corpo de Cristo. Você precisa orar pelos outros membros do corpo de Cristo. Você precisa encarar tantas milhares de pessoas que necessitam de você. Será que Deus não te pede mais? Será que Deus não te pede, por exemplo, para adotar uma criança e ser instrumento de cura na história de um rejeitado? Será que Deus não te pede para adotar um casal em oração? E não apenas em oração, talvez mesmo nas lides, nos desafios. Será que Deus não quer colocar você, casal, em frente a uma obra apostólica, missionária, para ajudar pessoas que estão precisando? Você diz, não, mas eu sou tão ferido. Não, você não é mais ferido, você é curado, você carrega apenas as marcas de Jesus Cristo. Eu conheço casais muito feridos ao longo da vida, mas que são usados por Deus como instrumento de cura. Aliás, desconfie de quem não andar mancando, porque no Evangelho todos nós andamos mancando. Todos nós carregamos feridas de guerra, todos nós carregamos os nossos aleijos. Não existem super-homens, nós não somos melhores do que ninguém. A melhor posição para ajudar alguém é a posição das próprias dores, é a posição das próprias dificuldades, é a posição das próprias cruzes, porque assim como Jesus nos salvou pela sua cruz, é pela sua cruz que Jesus salvará outros homens e mulheres. Esses dias um casal muito batalhador me contava que um casalzinho jovem recém-casado teve dificuldades nos primeiros dias do casamento e começaram a pedir socorro para eles. A menina para ela, o rapaz para ele. E eles diziam, como é possível nós com uma história tão acidentada podermos ajudar pessoas? Justamente porque você tem uma história acidentada. Você tem feridas que podem servir como instrumentos de cura. O Espírito Santo está te capacitando hoje. O Espírito Santo está te habilitando. Jesus diz algo maravilhoso. Eu vos dei poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo. E nada vos poderá fazer mal. O texto grego diz, eu vos dei exousia. Exousia, autoridade. Mas exousia é algo que sai da substância. Portanto, Jesus diz, eu vos dei uma força que sai
da substância de quem eu fiz vocês serem em mim. Sai algo de vocês. Sai uma força de vocês. Eu vos dei exousia, eu vos dei autoridade. Você tem autoridade. Você tem autoridade. Você tem autoridade, não tenha medo. A tua patente é alta no reino dos céus. Deus te capacita e Ele te faz andar com a cabeça erguida, te dando toda a habilitação necessária, diz Ele, para pisar em cima de cobras e escorpiões. A cobra pica com a cabeça, o escorpião pica com a cauda. Não importa se o mal vem pela frente ou se vem por trás, você já tem autoridade de passar por cima dele. Você pode simplesmente passar por cima dele. Você pode pisá-lo. Sabe o que é ter dentro do corpo o antídoto contra o veneno? Jesus está dizendo, na sua substância eu já coloquei o antídoto contra o veneno. Você pode pisar em cima de cobra, escorpião, não tenha medo. Pode ir para cima, vai que é tua. Pode ir. Você vai arrombar tudo. Você vai abrir todas as portas. Você vai conquistar almas para Cristo. Abra a tua boca e deixa Deus te usar. Porque nada vos poderá causar dano. Sabe aquela conversa de que o que não mata engorda? Nada te mata, tudo te engorda, nada te pode causar dano. Você só está crescendo no reino dos céus. Todos os desafios apenas estão te treinando para te fazer cada vez mais um gigante, para te fortalecer mais, para te encher de força. Na terra, os homens contam vantagens a partir das suas próprias histórias, talvez das suas vitórias. No reino dos céus, nós contamos vantagens pelas nossas cicatrizes. Olha as marcas que eu carrego no meu corpo na guerra de Jesus crucificado. O teu casamento é habilitado por Deus. Mas a maior alegria de Jesus não é sequer esta de que os demônios se submetem a nós. Antes, completa ele, ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. A tua alegria, meu querido irmão, é de que Deus te uniu com essa pessoa de tal modo. A sua união matrimonial é tão forte, que é mais ou menos como o que acontece com certos objetos de madeira. Eles quebram, e aí nós colamos com cola de madeira. Depois eles ficam tão grudados que é mais fácil você quebrar em outro lado do que aonde está colado. Porque a cola que cola as duas partes quebradas, cola mais do que antes de elas estarem quebradas. O sacramento do matrimônio é tão forte que a única coisa que pode separar você do seu cônjuge é a morte. É mais fácil separar a tua alma do teu corpo do que você se separar desse alguém com quem Deus te uniu. É por isso que a tua alegria, a tua recompensa, a tua coroa, a tua glória, é que você pode concluir a vida nessa terra dizendo: Senhor, eu fui fiel até o fim. Senhor, nós tivemos dificuldades, mas meu coração se sensibilizou para tantos membros do seu corpo. Obrigado, Senhor, porque naquele dia o Senhor curou o nosso casamento da lepra. E nós começamos a ser sensíveis às pessoas que passam à nossa volta. Nós entendemos que nós temos uma vocação missionária.
nós começamos a ir atrás de outras vidas. Senhor, nós começamos a sentir a dor dos outros membros. Nós começamos a curar os doentes. Nós começamos a passar por cima do poder do maligno. Nada pôde nos dividir. E hoje, os nossos nomes estão escritos no céu, porque nós passamos a vida inteira procurando não escrevê-los na terra, em nenhum hall da fama, em nenhum diploma, em nenhum livro de conquistas, mas nós procuramos passar a vida inteira querendo escrever apenas uma história que será reconhecida diante do teu trono no céu. Eu quero viver nessa esperança. E eu quero saber que Deus, Ele me faz passar esses dias que estou aqui embaixo ainda, na expectativa de que tudo não foi em vão. Muito pelo contrário. O profeta Isaías diz, e com isso termino, acerca de Jerusalém que tinha sido deportada, envergonhada, exilada, acerca de Jerusalém que tinha sido colocada em Babilônia, e que voltava, ele diz, alegrai-vos com Jerusalém. E eu aplico essas palavras profeticamente para o seu casamento. Alegrai-vos com estes matrimônios e exultai com eles. Todos vós que os amais, tomai parte em seu júbilo, todos vós que choráveis por esses casais, porque agora vós vos podeis saciar e podeis sugar os seus seios da sua consolação, podeis aleitar-vos, podeis deliciar-vos aos úberes de sua glória. Essas feridas hoje podem curar-vos. Estes casamentos hoje são centrais a partir das quais o Espírito Santo gera uma energia de socorro para o corpo de Cristo. Eis que farei correr para eles a paz como um rio, e a glória das nações como torrente transbordante. Sereis amamentados, carregados ao colo, acariciados sobre os joelhos, como uma mãe que acaricia o filho. Assim eu vos acariciarei, membros meus, através destes casamentos. Sereis consolados nestes matrimônios. Tudo isso havereis de ver, e o vosso coração exultará, o vosso vigor se renovará como a relva do campo. A mão do Senhor se manifestará em favor de seus servos. Deus tem interesse em que o seu casamento resplandeça. Deus tem interesse em que você seja salvo. Deus tem interesse em realizar este milagre, para que os homens vejam e possam glorificar o seu nome e saber que ainda existe um Deus na terra, um Deus que salva os perdidos, e a maior prova é que salvou a sua história. Que hoje você possa se alegrar com Deus que muda o mar em terra firme e que faz você passar a pé enxuto toda essa história, que é a história da sua graça, a história da sua salvação, a história de famílias construídas não apenas para estarem bem, mas para sentirem as dores dos outros membros e curá-los. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.